Glória a Deus. O tema de hoje à noite é: eu nasci para dar frutos. Diga, eu nasci para dar frutos. Quando Deus planejou o homem, Ele já determinou em sua palavra sobre esse poder dele governar, dominar sobre todas as coisas. Então, Deus ele colocou já na vida do homem um grande propósito de ele ser usado por Deus. Desde quando Deus criou, tudo que Ele criou, Ele já criou com grande propósito. E Ele criou o homem, Ele criou você para o louvor da glória dEle. Diga, Deus me criou para o louvor e a glória dEle. Nós não somos um RG qualquer, né? Como alguns de repente até podem pensar. Mas você foi criado por Deus antes da fundação do mundo com um grande propósito de ser um adorador, um homem e uma mulher que adora a Deus e que cumpre o seu chamado, o propósito, aonde Deus te plantou, aonde Deus te colocou. O ministério começa logo dentro de casa. O grande ministério, né? Dentro da nossa própria casa é onde nós somos realmente testados. Se realmente é prata, ouro, bronze, o que é? Porque é na nossa casa aonde nós podemos até mesmo saber. Se você não der fruto lá dentro, diga misericórdia, né? Então é importante nós sabermos que eu nasci para dar frutos. E Deus colocou sobre nós esse governo para frutificar. Em Gênesis 1, no versículo 27. Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Então você é a imagem do Deus vivo. Diga, eu sou a imagem e semelhança do Deus vivo. Então Deus ele criou o homem, não é? Em Gênesis 1, 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus criou alguém parecido com ele. É isso que o Senhor está dizendo aqui na sua palavra. Olha, eu criei você parecido comigo. Então você é a imagem do Deus vivo. Então, nós podemos realmente entender, se o próprio Deus, né, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho do Pai, e Ele se revelou em sua glória aqui na terra, com sinais, prodígios, maravilhas, né? Então, Ele colocou essa imagem em nós, essa imagem principalmente para sermos usados para um povo. Diga, Deus me escolheu para ser usado para um povo. E interessante que quando Jesus ele veio, né, em carne, nós vimos a sua glória tão poderosa, né? Essa glória imensa, e ele se revelou através dos sinais, aonde os paralíticos andavam, cegos enxergavam. Ele evangelizava a todas as pessoas, principalmente com a própria vida dele. É interessante nós reconhecermos e saber que, inclusive, quando Jesus veio, ele veio ali em Jerusalém e ele foi ministrando ali aquelas pessoas, e ele cumpriu um grande propósito ali em Jerusalém, mas ele não queria que ficasse só ali. Inclusive, quando Jesus, não é, ele partiu, porque ele disse assim, não é? Quando Jesus ele disse, eu vou, mas enviarei um consolador para que esteja para sempre conosco. Então, ele disse assim, olha, eu estou em Jerusalém, mas eu vou enviar um consolador que não vai ficar apenas em Jerusalém, mas vai ficar em todos os confins da terra. Diga amém por isso. E o grande propósito dele, qual foi, gente? Foi fazer discípulos. Não é? Ali, quando Jesus estava em Jerusalém, ele veio ali para aquele povo, veio para o mundo também, mas ele cumpriu aquele propósito ali em Jerusalém. E depois ele disse, ide portanto e fazei
discípulos para atingir o mundo todo, a humanidade toda. Então, hoje, você é discípulo do Senhor. E nós estamos aqui para cumprir esse grande propósito, para ser usado para um povo. E hoje, o povo que você está sendo chamado por Deus para ser usado é em Caruaru. É na sua casa, é no seu bairro, é no seu trabalho, é na sua célula. O importante é você saber que você é imagem do Deus vivo. Que assim como o unigênito Filho do Pai, né, o primogênito de toda a criação, Jesus Cristo, e depois veio outros filhos. Não ficou apenas em Jesus, mas você também é filho dele. Quem é filho, diga, eu sou filho. Então chegou o momento de você realmente entender o seu chamado. Porque às vezes a gente pensa assim, não, esse chamado foi para Jesus. Mas esse chamado não foi só para Jesus. Esse chamado é para você também. Você que está aqui hoje à noite, não é? Que veio para descer. Você tem um grande propósito a cumprir aqui na terra. Diga, eu nasci para dar frutos. Então o seu propósito é ser usado em um povo. Então começa dentro de casa, é o seu chamado ali, né? Se é casado, é com o marido, com a esposa. Então, até mesmo aqueles que não têm, né, que não têm essa doação mesmo, que honra, porque o primeiro chamado, gente, começa dentro da nossa própria casa. E se nós não cumprirmos o chamado dentro de casa, a Bíblia diz que nós não honramos a nossa fé, né? A nossa fé é vã, começa dentro de casa. Obrigada. Cumprindo esse chamado de Deus para a nossa vida. Então, é o primeiro chamado, diga, é o primeiro chamado. Então, nascemos para dar fruto e frutificarmos e servir ao nosso Mestre Jesus. Diga, eu nasci para servir. Tem muitas pessoas que elas querem ser servidas e não servir. Mas a Bíblia fala, maior é o que serve. E às vezes a gente até cansa de ter esse título de maior, né? Às vezes a pessoa fica, a Bíblia fala, tudo bem que maior é o que serve, mas você serve tanto, e às vezes até as pessoas querem abusar um pouquinho, né, gente? Colocando ali na cruz, maior é o que serve, mas você também é maior. Não precisa ficar só esperando aquele maior, seja você o maior também para servir, porque inclusive o Senhor chamou a todos para ser maior. Não chamou só aquele para você vai para a cruz, é você que é maior, é você que é maior. Glória a Deus. Mas também precisamos entender, gente, como filhos amados do Senhor. Nós somos chamados por Deus como imagem e semelhança do Deus vivo. E o grande exemplo que Jesus deu, como foi? Diga, servindo. Então, o grande exemplo que Ele nos deu foi servindo. Então, da mesma forma é você. Você nasceu para servir, né? E cumprir esse chamado para um povo. E com esse povo, nesse propósito de governar. Deus colocou o poder do governo sobre a igreja, sobre o povo dele. Tem muita gente que não se acha capaz para isso, né? Mas é tal pessoa, é tal pessoa. Não, é você que está aqui hoje à noite, que o Senhor te chamou para você cumprir esse propósito e você até dizer, eu nasci, diga com alegria, diga, eu nasci para dar frutos. Ele nos viu a substância indiforme. E no livro dele foram escritos todos os dias da nossa vida. Escritos e determinados quando nenhum deles haviam ainda. Então, ele nos escolheu, gente, para darmos frutos, sermos pessoas frutíferas e governar sobre qualquer situação. Não é sobre alguma situação, mas é governar sobre qualquer situação. A vida não é fácil. Rapadura é doce, mas não é mole não. Quem entende, não é?
É ou não é, gente? Rapadura é doce ou não? É doce, mas não é mole. Assim também é a vida. Até para servir no reino, não é mole. Você tem que renunciar tantas coisas, a sua própria vida, para viver e cumprir o propósito de Deus ainda aqui na terra. Então, nós somos chamados para cumprir um propósito. Não é, nasceu Maria, nasceu José. Não, você nasceu com um grande propósito de ganhar almas para Jesus. E hoje mesmo eu tenho minha mãe, não é, meu pai e minha família. Eu estou ali, não é, como filha de Luzinete, como filha de Edivaldo, mas eu não sou realmente filha deles. Eu estou como filha. Eu tenho uma identidade muito maior do que tudo que nós estamos vendo aqui na terra, gente. Muita gente se frustra no seu chamado e em algumas áreas da sua vida, porque ela começa a achar, minha mãe é Maria, meu pai é José. Não, o seu pai, a sua identidade é celestial. Amém? Você simplesmente está ali, mas você não é deste mundo. Nós somos realmente escolhidos pelo Senhor e somos filhos amados do Senhor. Quem se sente amado pelo Senhor, diga: eu me sinto amado. Nós somos amados do Senhor. E é importante você se sentir realmente amado por Deus. E dizer: Senhor, independente de tudo. Porque, gente, qualquer área da vida da pessoa, todo mundo passa por momentos difíceis, circunstâncias, não é? Hora de alegria, hora de tristeza. E nós podemos encontrar totalmente o refúgio para caminhar quando você olha e vê a sua identidade. Eu sou filho amado do Senhor. E se você está passando alguma área tão difícil na sua vida, você só precisa ouvir a voz do seu Pai. Não a voz que muitas vezes contrária tem ecoado nos seus ouvidos, mas é a voz do nosso Pai celestial, aquele que deu uma identidade poderosa para você. Ele diz: você é meu filho, eu te gerei, tu és meu. Então, não deixe ecoar outras vozes a não ser essa, porque você não vai se perder nesta caminhada. Nós estamos em uma caminhada, gente, e aparece, né, as pedras no caminho, os espinhos, né, em algumas áreas até que você planta, vem um pássaro e come ali aquela semente, mas você precisa entender: Deus está comigo, e a minha caminhada já é uma caminhada de vitória. E o meu Deus Todo-Poderoso está comigo. Por quê? Porque, inclusive, em Gênesis 1, no versículo 28, e Deus, você pode ver o versículo, e Deus os abençoou e lhe disse: sede o quê? Diga: fecundos. Então, aqui, frutifique, é o que Deus está dizendo. Primeiro você saiba da sua identidade, quem realmente você é. Que você é imagem e semelhança do Deus vivo, e que Ele disse para você: olha, eu quero que você não deixe ecoar outras vozes na sua caminhada. Eu quero que você escute a minha voz. Ele diz assim para você: eu te abençoei. Diga: eu sou muito amado e muito abençoado. Muito abençoado. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, meus filhos, não sejam estéril por causa de outras vozes, mas seja fecundo. Ele disse também: multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então Deus colocou aqui o poder de governo. Amém. Então você nasceu para governar. Entenda, você é príncipe e princesa. É governo, diga: é governo. É um domínio maior do que qualquer coisa dessa vida.
Então você coloca naquela posição, né? Eu sou imagem do Deus vivo e eu vou governar. Hoje, de repente, você pode estar aí, né, como José, apenas jogado num poço, né? Aquele poço que a própria família, os próprios irmãos jogaram José. Você pode estar aí jogado nesse poço, mas não significa que você vai permanecer nesse poço. Porque Deus vai enviar os anjos dele para tirar você, para cumprir um propósito. Amém? Vai cumprir um propósito, não importa. Hoje você pode estar lá naquele poço. De repente, as pessoas zombam de você, não acreditam em você, não acreditam na sua identidade. Mas você tem que dizer: Senhor, eu sou escolhido por Deus. E mesmo que ninguém entenda, mas eu sou imagem e semelhança do Deus vivo. E eu vou frutificar, eu vou multiplicar, eu vou encher a terra. Vou ganhar muitas almas para Jesus. E o diabo vai ficar cada dia com mais raiva. E que fique mesmo. Diga aí que fique mesmo. Porque o maior poder, gente, quando você pode ter a maior profissão nessa terra. Pode ser uma médica, que é bom ser uma médica, um médico, ser um grande empresário, né, grande mãe, né, pai e tudo, ter grandes governos naturais. Mas o maior governo é você realizar para o reino de Deus. Porque o título fica, o do médico fica aqui na terra. A pessoa pode ter muito dinheiro nessa terra, mas o dinheiro também fica, porque a pessoa é apenas endinheirado. Mas aquilo que faz para Deus é o quê? Diga, eterno. Por isso Deus, quando Jesus ele veio ao mundo, ele não veio simplesmente, não é como aquele, a minha profissão é ser carpinteiro. Mas ele veio para cumprir o chamado do seu pai. Então, ele veio com um propósito, principalmente algo mais sobrenatural, que foi morrer em uma cruz para nos salvar. O nosso Salvador, ele morreu em uma cruz para nos salvar. E ele também mostrou essa identidade para a igreja, para o seu povo, quando ele disse em Marcos 15, diz assim: ide por todo o mundo, e o quê? Marcos 16, a partir do 15, ide por todo o mundo, e o quê? Pregai o evangelho a toda criatura. Então, o maior orgulho de governo, quando Deus disse crescei, multiplicai, dominai, o objetivo do Senhor não foi você ser um grande médico, um grande empresário. Não, o grande objetivo para a sua vida foi crescer, multiplicar e ganhar almas para Jesus. Porque qualquer título, qualquer anel fica aqui, mas aquilo que a gente faz para Deus é eterno. O maior orgulho de um pai, de uma mãe, não é ter um filho, uma filha médica, empresária, endinheirado, milionário, mas é ter um filho, uma filha que ama Jesus, que ama o reino, que ama a palavra, que está ali de joelhos em adoração. Esse é o chamado que Deus realmente, que é a maior alegria que um pai e uma mãe devem ter. É ter seus filhos e olhar para ele. Eu tenho um filho que é adorador. Eu tenho uma filha que é adoradora. Que ela cumpre o propósito do Senhor aqui na terra. Então, esse é o grande orgulho de um pai e de uma mãe. Às vezes nós nos preocupamos tanto em dar identidade para os nossos filhos, mas a maior identidade, pai e mãe, que você dá, principalmente porque você nasceu para frutificar, é ensinar os seus filhos a amar Jesus do que qualquer coisa nessa terra. Por isso ele diz, buscar em primeiro lugar o quê? Diga, o título de doutora, o título de engenheiro, o título de empresário, milionário. Qual foi? Buscar em primeiro lugar o reino. Então o reino está acima de qualquer profissão aqui na terra.
em você ter um filho e uma filha que serve a Deus. Esse é o seu maior orgulho, pai e mãe. Então implante no coração dos seus filhos, porque aquilo que os nossos filhos fazem aqui na terra não vai perdurar para a eternidade. Mas aquilo que os nossos filhos fazem para o Senhor, gente, é eterno. Por isso o Senhor nos disse que nós somos imagem e semelhança do Deus vivo. O Deus vivo não está preocupado com as coisas dessa terra, mas Ele está com amor, com carinho, e Ele diz: eis que eu venho sem demora. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. É isso que o Senhor nos diz: eu venho, e eis que venho sem demora. Guarda a palavra, guarda o meu reino, me serve com amor, com carinho, com dedicação. Gente, nada forçado dá certo. Você não é forçado a servir a Deus, de forma alguma. Você serve se você tiver o coração de um adorador, um coração puro e simples para Deus. Se você tem esse coração, você vai servir com muita alegria, porque o seu coração está nele. Inclusive a Bíblia diz que a boca fala o quê? Do que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio de Deus, você vai falar sobre Ele. É impossível não frutificar um coração cheio da presença de Deus. Então, cada um de nós, nós somos chamados para cumprir esse propósito. Nós nascemos para darmos fruto. E este fruto foi o que o Senhor determinou na sua palavra, quando Ele disse: crescei e multiplicai, e enchei a terra. Então, cada dia que você ganha uma pessoa, você cuida ali bem dessa pessoa, para que ela também possa dar outros frutos. Porque ovelha sadia sempre vai dar o quê? Muita cria. Se você é uma ovelha sadia, você vai dar muita cria. Você vai ter o prazer de falar de Jesus e do ide dele. Porque eles ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então você vai pregar o evangelho, você vai estar ali, né, as portas da sua casa abertas e dizendo: Senhor Jesus, eu vou cumprir o teu chamado, porque eu te amo. Não é porque ninguém está me forçando, porque não dá certo forçado, mas tem que ser com todo amor e carinho. Ninguém vem para o altar, não é? Um homem, uma mulher com arma na cabeça para dizer: você vai casar. Entendeu? Vocês já viram algum casamento? Eu nunca vi, né? Um casamento assim, com uma arma na cabeça: você vai ter que casar com essa pessoa. Não, não é assim. Não é do mesmo jeito. É você que tem aliança com Jesus. Você não foi forçado a aceitar Jesus como seu noivo. E você é a noiva do Senhor. E você precisa estar, essa noiva, adornada, com vestes de princesa. Uma adoradora que adora ao Senhor de todo o seu coração. E que não é forçada, mas porque ama. É sempre a doação, como nós podemos identificar. Como uma mãe, né? um pai. Veja, ela se dedica ao seu filho, não é pelo que o seu filho vai dar para ela, mas porque ama, não é verdade? Quem é mãe aqui? Diga: eu sou mãe. Você vai se dedicar para o seu filho, porque esse menino vai me dar muito dinheiro. Eita, tem futuro esse vaso, né? Não é por isso, né? Mas você está ali: poxa, eu amo meu filho e independente de tudo eu vou me dedicar, eu vou amar esse filho, eu vou cuidar dele. E principalmente gerar, gente, no coração dos nossos filhos o reino de Deus. Esse é o maior título. Diga: é o maior título. É ser do reino de Deus. Imagina representar o reino de Deus. Imagina, no céu ninguém vai chegar, né? Aí no dia de se apresentar diante do Senhor, imagina, o Senhor está ali diante daquele trono bem lindo, branco. Aí você diz: Senhor, eu sou o homem e a mulher mais endinheirado de Caruaru. O Senhor vai deixar entrar no reino? Meu coração, Senhor, olha, estava, olha, lá no Banco do Brasil.
Não é? É o top do Banco do Brasil. Outro banco aí, né? Não, não. Mas se você chega diante dele, você vai chegar como sendo reconhecido servo bom e fiel. Aquele que recebeu 5 talentos e multiplicou para mais 5. Aquele que recebeu 2 talentos e multiplicou mais 2. Mas não ser aquele servo que Deus deu 1 talento para ele e ele diz: Senhor, eu sei que o Senhor é muito exigente e eu peguei e enterrei o talento. Deus não nos chamou para enterrar talentos, mas o Senhor nos chamou para sermos frutíferos do reino de Deus. Por isso ele diz: ide. Então todo filho que é obediente, obedece ao seu pai. Então, vá pregar o evangelho, meu irmão, minha irmã. Porque foi essa missão que o Senhor nos deu. É igual, né? É a mãe e o pai chegar assim para o filho e dizer: meu filho, eu tenho um excelente conselho para você. Agora, filho meu, inclina os teus ouvidos para esse conselho. As minhas razões inclina os teus ouvidos. Não deixe apartar-se dos teus olhos. Mas você vai guardar no mais íntimo do seu coração. Ele disse: o meu reino não está em coisas, mas o meu reino está realmente na minha obra. Quem entendeu? Buscar em primeiro lugar o meu reino, que é a minha obra. É realizar a qual nós somos realmente chamados para sermos colocados aqui na terra. Por isso, você está de filho dos seus pais, mas a sua identidade é celestial. Então, não deixe nada nessa vida te frustrar. Nada, nada. Ninguém pode deter você. E você pode dizer assim: ninguém me tem. Ninguém. Diga: ninguém me tem. Só o meu Deus me tem. Diga com fé, diga: ninguém me tem. Ninguém coloca prisões na minha vida, porque só o Senhor, Ele me tem. Diga: eu sou filho, eu sou filha. Diga: e muito amado. Aleluia, glória a Deus. Somos filhos e muito amados, xodó de papai. Amém. Nós somos xodó dele. Então, acabou. Nós temos que ficar felizes com isso. Tá certo? Temos que cada dia, quando você acordar, você olhar e dizer: obrigado, papai. O céu mais uma vez brilhando. E ele está sorrindo para mim. Em tudo que Deus criou para você e para o louvor e a glória dele. Mas Ele nos deu a missão, e a missão está aonde? No seu reino. Então devemos dizer: Senhor, o meu coração está no Senhor. Quando você tem essa intimidade profunda com Deus, gente, que é gerado lá no seu quarto, não é quando você vem à igreja só, não. A pessoa só consegue ter essa identidade maior quando ela gera no a sós dela com Deus. Quando você gera na sua intimidade com o Senhor, então você vai respirar, você vai viver esse propósito, você vai ter alegria em frutificar para o reino de Deus. Você é frutífero na sua célula. Ninguém ganha almas como você. Ninguém é dedicado tão forte como você. Se é do ministério de louvor, você faz com excelência. Se você participa da sala das crianças, departamento infantil, você é o tudo seu por tudo de Deus. Você se entrega de verdade, né? É igual como eu falei, não é um casamento forçado. Um noivo e a noiva não dá um sim forçado. Eu tenho certeza que você não foi forçado para dizer: Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida. Governa a minha vida, governa a minha casa, os meus sonhos, a minha família. Ninguém foi forçado. Você também não é forçado para praticar o ID. Mas vai chegar a hora que o noivo vai cobrar, que vai ter a prestação de contas, e nós precisamos, né, prestar contas, porque o noivo disse: eu vou, mas eu volto. Então, quando ele voltar,
principalmente a Igreja da Alegria, ela precisa estar com muitas células. Amém? E a sua célula como? Diga, lotada. Amém? Diga, multiplicando. Diga, o Senhor disse, crescei, multiplicai e enchei. Quem entendeu? Então o nosso Deus é o Deus da multiplicação. Então nós temos que multiplicar, ganhar muitas almas, vidas para o Senhor, para o seu reino, e ter essa alegria no nosso coração de dizer obrigado, Jesus, porque o Senhor me escolheu, eu sou escolhida do Senhor e eu vou frutificar. Aonde você estiver plantado, você vai dar fruto. Lá na sua casa, na sua célula, você vai dar fruto, você vai se entregar de verdade, de todo o seu coração. Diga, de todo o coração. Amém. Uma entrega total. Diga, uma entrega total. Não por metade. Diga, não por metade. Diga, mas total. Porque teu é o reino, Senhor. E ele disse, quando a oração, que Jesus disse assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então o reino dele já chegou. Amém? O reino dele já chegou. Agora nós temos que cumprir esse reino. Como? Implantando em cada lugar, em ruas, becos, cidades, nações. Amém? O reino de Deus chegou. Então não fique mais esperando que um dia o reino venha. O reino já está aqui. O reino do Senhor, ele habita em nós. Hoje nós somos a habitação do Senhor. Então onde você estiver, o reino está. Quando você entende, gente, a importância de quem você é, você não fica mais calado. Você é um representante do Senhor. Ali para praticar o ID, não é? Para batizar, para fazer discípulos. Ter alegria de dizer, Senhor, eu vou multiplicar, eu vou crescer. Porque o Senhor disse por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então você mesmo, ali, você vai ali implantar a palavra do Senhor no coração daquelas pessoas. Você vai ter seus discípulos, suas discípulas que amam a Jesus, e você vai batizar esses discípulos. Quem entendeu? Os seus pastores vão dar cobertura ali, mas você mesmo vai ter o prazer de dizer, Senhor, eu estou cumprindo o teu chamado. Graças a Deus que hoje eu tenho o prazer de cumprir o que a Bíblia diz. Vou batizar, amém? Pessoas que estavam perdidas, o lamaçal de pecado. Elas, na verdade, porque o batismo, ao imergir, não é, quando você está imergindo uma pessoa, está dizendo, morreu para o mundo, e quando levanta, diz, ressuscitou para Jesus. Quem quer fazer esses discípulos, diga eu. Quem quer batizar? Amém. Então faça discípulos. E apenas não só batizar, mas através da sua vida, sinais acontecerão. Você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão o quê? Curados. Então você vai orar ali, lá na sua célula, com o povo, e eles vão ser também batizados com o Espírito Santo. Vão ser revestidos de poder, porque o reino está em nós. E esse reino é justiça e paz. Então o reino de Deus está em nós. Então nós vamos frutificar, nós vamos crescer, amém? E ninguém vai deter você. Por quê? Diga, ninguém vai me deter. Ninguém me tem. Só Deus me tem. Ninguém vai me deter, porque o nosso alvo é o quê? Quem? Jesus. Você escolheu a melhor parte, que foi servir a Jesus. Esse é o maior título de governo, cidadão do céu. Quem é você, Suelaine? Eu sou cidadão dos céus. Aleluia. Quem é você, igreja? Quem é você, igreja da alegria?
cidadão dos céus, representantes do Senhor aqui na terra, nasceu para servir e serviu o Mestre Jesus. Então, o propósito de Deus para nós, cada um de nós é o quê? Diga, dar fruto. Então, se conhece a árvore pelo fruto. Diga, se conhece a árvore pelo fruto. Essa é a prova. Diga, essa é a prova, meu irmão. Essa é a prova da árvore ser conhecida pelo fruto. Tem algumas pessoas que têm frutos colados na árvore, mas que não é aquela verdadeira árvore. Então, hoje Jesus te chama para ser a verdadeira árvore de Jesus. Não apenas um fruto colado, chegar num pé de mangueira e plantar, né, jaca, botar uns frutos colados de jaca. Então, do mesmo jeito, a sua identidade de filho de Deus. Não aceite ser uma árvore colada com frutos que não faz parte da sua vida. Seja aquela árvore que realmente vivencia o reino. Diga, eu sou uma árvore e sou conhecida pelo meu fruto. Diga, olhe para o seu irmão, diga, essa é a prova. Essa é a prova, meu irmão. Quem é você? A sua árvore, Jesus pode chegar e pegar assim frutos viçosos e se alimentar. Imagina Jesus chegar embaixo assim, chegasse para você. Você tem fruto, meu filho, minha filha. Eu estou com fome, eu quero me alimentar. Esta é a prova, meu irmão. Se realmente a sua árvore tem fruto ou não tem fruto. Mas o Senhor, Ele nos escolheu com uma prova, de sermos uma prova viva do Senhor aqui na terra. Diga, eu sou a prova viva do Senhor Jesus. Aonde? Aqui na terra. Eu sou a prova viva disso. Que dou frutos e que ganho vidas. E as vidas que eu ganho permanecem nele. Então, essa é a prova viva. É João 15, você pode abrir a sua Bíblia. João 15, a partir do versículo 5, que fala sobre essa videira e os ramos, né? A videira, se você realmente é essa árvore, né? Essa árvore, e você é conhecido pelo seu fruto. Eu posso olhar aqui e posso ver quem é o seu fruto. A cada um de vocês eu posso olhar e ver o fruto de vocês. Jesus, Ele também olha para nós e Ele vê o nosso fruto. Se realmente o nosso coração está no reino ou está em algumas coisas que não perduram para a eternidade. Então, como nós estamos a descer, nós somos chamados para cumprir o chamado do Senhor aqui na terra. Não podemos nos enganar, gente. De Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que você semear, você vai ceifar. Porque de Deus ninguém vai zombar. Jesus está voltando e a nossa árvore, ela é conhecida pelo fruto que nós estamos dando dentro da nossa casa, não é, na nossa célula, não é, no seu trabalho, onde você está. E principalmente se você é essa árvore que é reconhecida, que é a prova de Jesus mesmo. Ninguém, mesmo que na sua célula, ninguém trabalhe ganhando almas, mas você diz, a minha vida é diferente. Eu não vou olhar para as pessoas, eu vou olhar para Deus. Porque inclusive o Senhor nos chamou para termos o modelo dele. E o governo dele, não de outras pessoas. Se outras pessoas não fazem, eu não vou olhar para elas, mas eu vou olhar para o meu chamado. Diga, eu tenho um chamado. Diga com fé, diga, eu tenho um chamado. E eu não posso parar. Amém? Não podemos parar. Em João 15, no versículo 5. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse faz o quê? Diga, dá muito fruto, irmãos. Dá o quê? Ou uma coisinha perdida de ano em ano. Sem fim, né? Lá um
dia dá um frutinho. Mas quem permanece em Jesus faz o quê? Dá muito fruto, irmão. Então, o que é justamente conhecer a árvore pelo fruto. Essa é a prova. Se a pessoa de verdade está em Jesus, ela vai dar muito fruto. Essa é a prova da árvore. Então, não vamos, de forma alguma, principalmente, nos enganar sobre isso. E até se não tem frutificado, diga: Senhor Jesus, a partir de hoje eu estou no Senhor. E o Senhor disse: eu estou no Senhor. Aquele que permanece em mim, se você permanece nele, você não vai dar fruto o ano todo. Sim ou não? Aquele que permanece em Jesus vai passar o ano todo sem dar um fruto nenhum. Quem concorda? Quem permanece nele, esse vai dar o quê? Muito fruto. Então, ninguém vai segurar você. Você vai dar muito fruto porque você permanece nele. E a igreja da alegria precisa permanecer no Senhor. Hoje à noite, o tema da ministração: eu nasci para dar fruto. Porque eu permaneço em Jesus e eu dou fruto e acabou. Essa é a minha árvore, essa é a prova da minha árvore, que eu realmente permaneço nele e eu vou dar muito fruto. Porque sem mim, diga, nada podeis fazer. Tem muitas pessoas que não estão frutificando por falta de intimidade com o Senhor. Porque sem ele não pode realmente frutificar. É impossível você estar cheio de Deus, permanecendo nele e não ter fruto. Então, essa é a prova que você permanece nele. Como você é uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo, você dá muito fruto. E ele diz: sem mim, vocês não frutificam. Mas se você está realmente no Senhor, você vai ser conhecido pelo fruto que tem na sua árvore. Diga: glória a Deus. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Então, já pensou, gente? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Precisamos permanecer. A igreja precisa permanecer no Senhor. E dizer: Senhor, não vou ser enganado. Eu vou realmente permanecer. Eu vou frutificar. Não quero ser aquela árvore que é jogada. Quem já viu uma árvore jogada assim, ó? Aí seca, né? Não é tão triste, né? Imagina você ter uma plantinha bem linda. Eu lembrei-me de Davi, meu netinho, na casa que a gente morava lá na Coab. Aí, quando nós chegamos lá, né? E ele sempre, desde criança, ele chegava naquela árvore e ele, quando ia embora, ele ficava: tchau, plantinha, tchau, plantinha. Bem lindo, né? Para a árvore bem verde, bem linda. Quem foi lá em casa quando eu morava na Coab? Quem já foi? Então, vocês viram logo na entrada essa árvore bonita. Quem viu? Bem linda. Então, todas as vezes que Davi ia lá, que ele ia embora, né, primeiro ele ficava na árvore, ele bem bebê, ele balançava os galinhos dele e ele fazia: avi, avi, avi. Eu achava tão lindo ele conversando com a árvore. E ele conversava com aquela árvore, né, sempre. E quando ele ia embora, ele fazia: tchau, plantinha, tchau, plantinha. Ficava dando tchau para ela, né? E aí passou-se o tempo, né? E depois nós viemos morar aqui no apartamento, né? E minha irmã ficou, né, na casa, né? Nessa casa que era alugada, que a gente morava. E depois de alguns anos, acho que uns 3 anos, nós chegamos lá e eu fui visitar a minha irmã. E Davi foi comigo. E quando ele chegou lá, gente, aí minha irmã, né, ela foi podar a árvore, né? Aí arrancou aquela árvore todinha e deixou só o tronco. Quando ele chegou lá, ele olhou, ficou de frente à árvore, olhou para minha irmã e fez: não gostei. Eu não gostei. Vocês pegaram e acabaram minha plantinha. Não foi? Pegaram um machado, ó, destruíram minha plantinha. Não gostei.
Eu disse, aí fui explicar a ele, mas é de uma própria criança, tão pequena, não gosta em ser jogada aquelas folhas tão lindas e viçosas de uma árvore e serem secadas no chão. Agora você imagina o Senhor olhar para a gente e dizer, olha, está tudo jogado no chão, ninguém está frutificando, ninguém está regando, ninguém está aguando. Se uma criança, uma criança feita Davi, tão novinha, entendeu, não gostou que aquela árvore tivesse só o tronco, imagina o nosso Deus. Ele chegar diante de nós e olhar e não ver um fruto. Quando Ele fala em sua palavra, Ele diz para cada um de nós que a nossa árvore precisa, em primeiro lugar, permanecer. Quando você permanece nele e você dá muito o quê? Fruto. Então, hoje à noite, o Senhor está nos mostrando o modelo de uma árvore que permanece nele. E que você nasceu para frutificar. E muitas vezes... Às vezes a pessoa pede algo a Deus, fica clamando, pedindo a Deus e não vê a resposta. Tudo isso porque você não está recebendo o seu chamado e que o Senhor é um bom administrador e por isso você não está recebendo seu trabalho celestial. Porque você não tem frutificado. Porque Ele diz, olha, tudo que vocês forem fazer, sem mim nada podeis fazer. Então a igreja do Senhor, os filhos do Senhor, eles nasceram para frutificar. E quando eles frutificam, o Senhor, que é um bom administrador, vai te abençoar em todas as áreas da sua vida. Você não vai fazer pensando nisso, mas o bom administrador tem um excelente salário para os seus trabalhadores da seara, os ceifeiros da última hora. Amém? Os trabalhadores, os ceifeiros da última hora, Deus tem salário poderoso para vocês. Precisamos permanecer no Senhor. E Ele disse, sem Ele nada podemos fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. No versículo 7 de João 15... Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quem permanece no Senhor, meu irmão, minha irmã, e dá fruto, tudo que você pedir. Hoje você pode estar, não vivendo aquela vida, que você até gostaria que estivesse vivendo. Mas quando você trabalha para o Senhor, para o seu reino, tudo que você pedir, o Senhor vai te dar. Você é uma pessoa no qual Deus até falou, quando você busca o reino de Deus, todas as coisas o serão acrescentadas. Então, tudo que você fizer, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, porque Ele tem o poder de governo. E Ele deu para os seus filhos. Agora nós temos uma missão. E a nossa missão é você dizer, eu nasci para dar o quê? Fruto. Então, dê fruto para o Senhor e você vai desfrutar do melhor de Deus aqui na terra. Não é, principalmente, quando Ele diz assim, os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos do homem. Então, o Senhor, os céus são dele e a terra Ele deu a cada um de nós. Agora, tudo isso, quando nós cumprimos o nosso propósito. Cumpra o seu propósito com Deus e Ele vai cumprir em sua vida coisas grandes, poderosas aqui na terra. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para você que ama ao Senhor. Amém? Quem ama ao Senhor, diga amém.